Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Poltronieri e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer aqui os últimos lidos, ou melhor dizendo, tudo que eu li durante o mês de abril. Se você é novo no canal, eu já quero pedir aqui para você se inscrever, deixar seu like e comentar qualquer coisa, porque tudo isso ajuda no crescimento do canal. E já quero lembrar vocês que todos os livros citados aqui vão estar com o link na descrição. E você comprando não só livros, mas qualquer coisa pelo meu link, você me ajuda com uma pequena comissão. E essa comissão é a nossa única fonte de renda no momento aqui no canal. Então, se você quiser nos ajudar financeiramente, lembre sempre de estar usando aí os nossos links. Em abril eu realizei 6 leituras e assim eu estou muito feliz. Não por ter realizado 6 leituras, mas porque eu finalmente consegui concluir um livro que estava encalhado aqui já faz anos. Na verdade, fazia mais de um ano que eu estava lendo ele e eu nunca conseguia terminar. Então, assim, só por já ter lido ele, já valeu por todas as outras leituras. E já quero aproveitar que eu falei sobre eu ter lido 6 livros para dizer que não é para ninguém se comparar aqui, que leu muito, que leu pouco. Porque meu ritmo de leitura, ele varia muito por conta do canal e por eu estar criando conteúdo. Então, às vezes, eu acabo lendo de uma maneira exagerada mesmo, sabe? Eu leio muitos livros no mês e outros meses eu estou quase de ressaca literária. Então, não se comparem. Isso daqui é o ritmo de uma criadora de conteúdo. E se você lê um livro por mês, tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é você estar aí aproveitando suas leituras e realmente tirando algo positivo delas. Então, último recadinho, agora podemos ir para o vídeo. E o primeiro livro que eu li no mês de abril foi Goodfellas. E tem um vídeo todinho só sobre ele, então se você quiser mais detalhes sobre ele, querer mesmo saber o que ele se trata, detalhes e se vale a pena estar comprando ou não, eu recomendo que você vá lá ver o vídeo que vai estar linkado aqui nos cards. Mas aqui eu vou dar uma breve introdução para quem não viu esse vídeo. Goodfellas a gente tem um true crime, ou seja, uma história real sobre um crime real. Aqui especificamente sobre a máfia americana. A gente acompanha mais de perto um protagonista que é o Henry. E o Henry, ele conta desde quando ele ingressou na máfia mesmo, quando ele tinha, sei lá, os seus 11 anos. E como isso pareceu uma oportunidade boa para ele, como ele decidiu que ele ia fazer parte da máfia e toda a questão de o que ele fazia na máfia e ele se desenvolvendo ali dentro. Então a gente acompanha desde os 11 anos dele até, sei lá, uns 50, por aí, que é quando ele vai preso. E isso não é um spoiler, porque caso vocês não saibam, quando as pessoas da máfia falam sobre o que elas fizeram e sobre o seu grupo, normalmente elas são mortas. E o Henry só conseguiu dar o depoimento dele e ter esse livro aqui publicado, que foi assim algo muito pessoal, conversando mesmo com o Henry, porque ele resolveu dedurar os chapas dele pra polícia. Então assim, então não é spoiler que ele foi preso, né? Porque pra um mafioso ter abrido a boca sobre o que ele viveu na máfia, ele de fato tinha alguma coisa ali com a polícia, porque senão ele não seria doido. Então a gente acompanha toda a trajetória dele, de como ele iniciou até ele ser preso. E as decisões que ele foram tomando, as consequências que os crimes foram levando. Enfim, é um livro muito bom, muito gostoso. Ele é muito frenético, você embarca ali na aventura e vai lendo, assim, muito rapidinho. Eu fiz algumas marcações, não foram tantas, mas assim, eu nunca tinha lido nada em relação à máfia. Eu leio muito true crime, mas geralmente sobre psicopatas e serial killers. Então foi uma experiência muito boa, muito positiva. Fiquei interessada em ler outras coisas sobre o assunto. E esse é um ótimo livro para você que quer embarcar aí no true crime, mas não gosta de assuntos de extrema violência. Aqui tem alguma cena ou outra de violência, mas não é tipo algo muito gráfico, é tipo, deu um tiro e acabou, sabe? Não se desenvolve muito sobre em relação de cadáver, etc, que normalmente pode dar aí algum impacto negativo em outras pessoas que estão lendo. Então ele é uma leitura mais leve nesse quesito, o que é ótimo, porque até quem não gosta do gênero true crime pode ler esse livro aqui, ó, tranquilamente, porque realmente é tanta coisa que acontece aqui que parece ficção, que se você der pra uma pessoa, assim, aleatória e ler, ela vai ler achando que é ficção. Então pode ir tranquilamente nesse livro que vai ser sucesso. E o segundo livro que eu li no mês de abril foi O Diário de uma Pessoa Não Tão Ansiosa. Acho que foi no mês passado ou retrasado que eu li o volume 1, esse é o volume 2. Os problemas que eu tinha identificado no volume 1, que era que as tirinhas cortavam as frases do livro ou que estava meio desorganizado, foram resolvidos nesse segundo volume. Ele está muito mais bem estruturado. E muito bem estruturado, não só nesse quesito das tirinhas não atrapalharem mais o texto,
mas também que parece que teve um planejamento, sabe? Ele foi pensado para ser desse jeito. Então, tem divisões de capítulos ali bem certinhas, os temas são bem desenvolvidos em capítulos, então são bem categorizados, sabe? É algo mais visual, e eu acho que é muito mais interessante de você ler, você se conecta mais com a leitura, e eu achei muito mais interessante do que o primeiro. Então, se o primeiro eu já tinha gostado, esse segundo aí ganhou aí meu coração. Lógico que ainda acho que não é um livro assim super profundo sobre a ansiedade, é um livro mesmo para ser mais leve, mais descontraído, mas eu com certeza recomendo a leitura. Tem as tirinhas, são muito engraçadas e geram mesmo essa coisa de identificação. Em seguida, meus amores, eu li A Vida Invisível de Ed La Rue com o clube de leitura da Alana. Mês passado a gente leu Brit Marie e assim, foi simplesmente incrível. Só que em abril, essa leitura de Ed La Rue, gente, foi um caos, porque ela me causou quase uma ressaca. Fiquei muito travada, não conseguia ler mais nada enquanto eu tava lendo Ed. E ao mesmo tempo não conseguia ler Ed, porque, não sei, não tava me prendendo, a história não me cativou. Os personagens eu achei assim, muito tanto faz, sabe? Podia acontecer qualquer coisa com os personagens que eu não tava ligando. A única coisa assim que me prendeu à história e fez eu querer continuar, fora o clube, foi o Luke. Porque o Luke, sim, eu acho que foi um personagem muito bem desenvolvido, que tem ali suas camadas, que realmente tem um propósito nesse livro. Porque a Ed, eu achei ela muito perdidinha, assim, ela aceita qualquer coisa. Acho que ela já viveu tanto tempo que, tipo assim, ela só quer alguém pra que lembre dela. E quando ela encontra o Henry, que ótimo, você lembrou de mim, então é ele mesmo. Sabe? Não sinto que ela realmente gosta dele. Eu também não sinto que ele goste dela. E é aquele negócio, né? Não me prendeu, não foi uma leitura pra mim. Recomendo esse livro? Recomendo, porque, assim, não é só porque eu não gostei da leitura ou que a leitura não foi pra mim, que eu acho que ele não seja válido e, enfim. Na verdade, eu acho que ele é uma leitura válida, sim, o tema é um tema interessante, só não gostei da maneira que foi abordada, da maneira que foi escrita, e os personagens eu também não achei cativantes. Mas, ainda assim, se você acha que a sinopse te interessa, se você viu outras pessoas falando e ficou interessada, vá e leia para tirar suas próprias conclusões. Mas assim, uma coisa que as meninas do clube falaram, então eu vou passar a informação aqui para vocês, é que aparentemente a edição física ela não tem uma diagramação muito boa, então talvez optar pelo e-book seja algo melhor, porque como ele já é um livro um pouco mais lento, se você pegar uma edição que não seja tão legal assim, pode atrapalhar ainda mais a leitura. Então fica a dica aqui, se você for ler Ed La Rue, que leia em e-book. Aí, gente, eu esqueci de falar quantas estrelas eu dei pra cada livro. Goodfellas eu dei 4, e Um Diário de uma Pessoa Não Tão Ansiosa eu também dei 4. E a Ed La Rue eu tinha dado 2,5, mas eu abaixei pra 2, porque realmente quase entrei numa ressaca, não foi mesmo pra mim. E em seguida eu li mais um do King, esse daqui, Joyland, que eu pedi aí na votação da comunidade pra vocês escolherem um livro pra mim estar lendo no mês de abril. E a votação ganhou tanto no Instagram quanto aqui pra mim, Joyland. E eu li, eu acho que foi em 3 dias, no máximo 4. Foi bem gostosinho, bem rapidinho de estar lendo. E ele é bem diferente dos outros livros do Stephen King. E não digo assim, bem diferente o meio que ele é escrito, porque a escrita do King aqui é bem a escrita mesmo do King. Mas eu digo que esse daqui não é um livro pra dar medo. Ele tem a atmosfera assim um pouco mais tensa, um pouco mais pesada, você se sente ali no lugar dos personagens, aquela ambientação que o King sempre arrasa na hora de fazer. Só que ele é um mais levinho, ele é mais tranquilo. Aqui a gente tem um menino que acabou de terminar com a namorada e ele vai trabalhar de verão num parque de diversões. E daí tem toda essa questão. Me falavam antes que era um parque de diversões abandonado, mas não é um parque de diversões abandonado, é um parque de diversões assombrado. Tem um brinquedo em específico desse parque que tem uma história ali que foi cometido um crime e ele é assombrado. E daí a gente tem uma mini investigação dentro do livro querendo descobrir o que aconteceu para essa vítima, quem foi o culpado, porque ele nunca foi encontrado. Pra quem sabe aí conseguir libertar a alma dela, né, que tá ali no brinquedo. E eu sei que pode parecer assim, não, é uma leitura meio de dar medo, mas não é. Sério mesmo, gente, é bem tranquilinha. É mais nessa pegada investigação do que de fato horror. E também é bem focado no romance do nosso protagonista. Então é bem tranquilinha, é uma leitura leve, gostosinha pra estar fazendo. E é uma ótima entrada para você conhecer a escrita do King, porque normalmente ele tem vários calhamaços acamados, né? E livros mais grossos mesmo. E
Eu não acho que é uma boa você começar logo num livro grande do King, porque o ritmo dele é um pouco mais lento. Então, talvez começar por Joyland ou Carrie seja uma boa, que são os 2 livros mais curtos que eu li dele. E como esse livro também não tem o fator horror, de terror, né, de dar medo, talvez seja uma boa entrada para você que é uma pessoa um pouco mais medrosa, para ver como que se sai com a escrita do King e toda essa ambientação dele mesmo. Bom, para Joyland eu ainda não consegui me decidir quantas estrelas eu dou, mas eu daria aí umas 3,5, eu acho. É que 4 eu acho que é muito alto para esse livro, comparado aos outros do King, tá, gente? Porque, assim, eu tenho uma escala King aqui na minha cabeça, e comparado a outros livros do King, esse não chega a um 4. Mas 3 eu acho muito pouco pra ele, então eu daria umas 3,5, ainda estou em dúvida. E mais um livrinho que tem vídeo aqui no canal, Crime e Poesia. Esse daqui recomendo demais vocês irem ver o vídeo, porque assim, eu amei essa história, então eu poderia ficar aqui falando o dia inteiro sobre ela, mas eu não vou fazer isso, porque já tem um vídeo só sobre ela. Mas aqui a gente acompanha o Charlie e toda a história de vida dele com o pai dele. O pai dele é uma pessoa cega, e a gente tem contado 2 histórias de como ele ficou cego. A primeira história é contada quando o Charlie ainda é criança, e daí a vida do Charlie é meio que moldada tentando agradar esse pai e fazer coisas que o pai dele consiga estar ali envolvido ativamente. Então ele faz sapateada, ele faz violoncelo, enfim, realmente atividades que o pai dele possa estar participando. E daí, quando passam alguns anos, o Charlie começa a se envolver com coisas erradas, participar ali, não ativamente, mas quase ativamente em crimes, e ele acaba indo quase preso. E daí o pai dele resolve jogar as cartas na mesa e contar toda a história da vida dele. E isso vai mexer com as estruturas de Charlie, mexer com a confiança dele. Só que junto com isso ele vai aprender muito sobre o pai dele e coisas que ele nunca imaginou que o pai dele fosse capaz de fazer. Além de ter acesso à verdadeira história de como o pai dele ficou cego. Enfim, esse livro é um true crime, ou seja, é uma história real. Pode ser, assim, muito chocante quando você tá lendo, você não acredita que isso de fato aconteceu, mas aconteceu. Tem algumas partes ali ficção, né, pra história ter começo, meio e fim, e não ficar com alguns buracos. Algumas partes são remendadas com ficção, mas pelo menos uns 90% dela é real. Então é muito interessante de você ver. E a gente aprende muito com o pai do Charlie. A gente aprende tanto sobre a vida, sobre a vida na prisão, resolver tomar certas decisões tem certas consequências, e como os livros mudam a vida do pai do Charlie. Então a gente tem aqui o fator livro como mudança de vida, e isso é um fator assim que já pode conquistar vários leitores, porque a gente ama ler sobre como livros mudam a vida das pessoas. E por mais que seja um true crime, ele não tem cenas de extrema violência, mas eu já deixo aqui o gatilho que a gente tem que tomar um pouquinho de atenção, ter um pouco de cuidado, porque esse livro vai tratar muito pesadamente sobre o suicídio. Então se você tem algum problema com esse tema, eu acho melhor evitar por agora, porque realmente vai abordar isso assim de diversas maneiras e é realmente muito delicado. E pra esse daqui eu dei 5 estrelas e foi favoritada, assim, minha HQ favorita da vida. Ela, não só de conteúdo escrito, mas também de imagem, gente, ela é linda, perfeita. Olha isso, gente, lindíssima, lindíssima, nunca errou. E me desculpem, viu, porque vocês ainda vão ouvir eu falar, assim, horrores dessa HQ. Eu só avisando aqui mesmo, porque eu não vou conseguir parar. Eu realmente vou ter que panfletar muito até todo mundo ter lido ela. Por último, mas não menos importante, porque foi a leitura que eu mais fiquei feliz de ter concluído durante esse mês, é A Fúria dos Reis, que é o volume 2 de Crônicas de Gelo e Fogo, ou mais conhecido como Game of Thrones. Assim, sem brincadeira, eu acho que eu tava mais de um ano lendo esse livro, porque eu achei ele muito parado. O volume 1 é super frenético, guerras aqui, morte dali, morte de cá, e um se revolta daqui, e outro manda, sei lá, dragão pra casa do outro. E esse daqui não, ele é bem paradinho mesmo. Então, eu tava assim com uma dificuldade de ler, porque eu queria logo as cenas de ações que eu estava esperando já, que eu já tive numa sessão 1. E assim, eu sabia que ia ser mais lento, porque eu vi a série antes de ler os livros, e eu sou apaixonada pela série. Só que eu não pensei que fosse ser tão lento assim. O George, ele tem uma escrita bem descritiva mesmo, eu já percebi isso logo no primeiro livro. Mas nesse segundo, como não tem ação, isso acabou me afetando.
Então eu lia um pouquinho, depois parava. Eu acho que eu tinha chegado a 50% quando eu desisti dele e botei ele na minha geladeirinha pra ler em outro momento. Mas enfim, eu resolvi pegar e finalizar logo ele, porque esse mês a gente deu início ao Conde de Monte Cristo, então eu não queria me embananar com vários calhamaços em aberto, então eu resolvi que eu tinha que finalizar ele antes de começar o Conde, e eu finalmente consegui finalizar. Não é um livro ruim, só que eu achei ele muito mais lento comparado ao primeiro, e talvez eu não estivesse mais tanto na vibe de ler Crônicas de Gelo e Fogo quanto tava quando eu li o primeiro. Então eu daria aí umas 3 estrelas pra ele. Mas se eu tenho vontade de continuar a saga, sim, eu tenho. Só acho que não tô no momento certo. Eu preciso aí ler outras coisas que são mais prioridade, acabar algumas séries que eu iniciei, alguns calhamaços. Mas eu tenho vontade sim de voltar para esse universo, porque eu realmente amo esse universo. Principalmente o Jon Snow, assim, ele é meu bebezinho, e a Daenerys também. E eu quero saber se a Daenerys dá a louca que ela dá na série nos livros, porque assim, o que aconteceu com aquela série no final, gente? Eu simplesmente não aceito. E bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Ficou bem curtinho, né, comparado aos outros, mas espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir os vídeos dos livros que tem conteúdo aqui no canal, e também, se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros, usar o meu link. Bom, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.